Há 1000 anos, uma guerra sangrenta irrompeu entre humanos e demônios que compartilhavam o mesmo mundo. Este derramamento de sangue interminável resultou em uma decisão mútua de dividir a Terra em duas sociedades completamente distintas. No entanto, alguns humanos foram deixados para trás no mundo dos demônios como um presente. Os demônios precisavam consumir cérebros humanos para manter sua inteligência e forma, caso contrário, eles se transformariam em bestas irracionais. Desde então, os demônios pararam de caçar a humanidade. Em vez disso, reuniram todos os humanos e os colocaram em fazendas, onde lentamente aguardariam o dia de serem comidos. Emma, Norman e Ray são 3 órfãos feios e desagradáveis que vivem felizes no orfanato Gracefield, sob os cuidados de sua cuidadora, Mamãe Isabela. As crianças geralmente começam seus dias cedo. Todos realizam testes para mostrar suas habilidades intelectuais, com o trio sendo os melhores desempenhos. E já que Emma é a imprudente, ela é a responsável por cuidar da parte atlética deles. Habilidades. Ela geralmente cria um jogo de pique em que todos se divertem e brincam enquanto também exploram a floresta próxima. No final, cada criança no orfanato tem o mesmo sonho, ser finalmente adotada por uma família adotiva e sair. A mais recente é Connie, que de repente é informada de que ela será adotada. Enquanto se prepara para partir, ela revela a Emma que, já que seu sonho inicial foi realizado, agora pode almejar algo mais. Ela sonha em se tornar mãe, alguém como a mamãe Isabela, alguém que pode cuidar de uma grande família. No entanto, após a partida, Emma e Norman percebem que Connie esqueceu seu coelhinho de pelúcia favorito. Eles sabem o quanto Connie o valoriza, e pensam que ela não conseguirá se adaptar à sua nova vida sem seu melhor amigo. Ray diz para eles correrem e devolverem o pelúcia, pois Connie e mamãe Isabela devem estar perto do orfanato. Os dois começam a descer correndo a colina e entram pelo portão, algo que é proibido fazer. Lá, eles encontram um caminhão enorme e acham que é assim que Connie viajará para seu novo lar. Para não ser descoberta, Emma decide colocar o pelúcia na parte de trás do caminhão. No entanto, quando ela olha para dentro, deixa o pelúcia cair e recua com uma expressão de choque. Norman decide verificar e também fica chocado. O corpo sem vida de Connie está lá dentro. De repente, eles ouvem algumas vozes e se escondem debaixo do caminhão. As duas pessoas começam a conversar e as duas crianças decidem dar uma olhada. Mas o que vem não são 2 pessoas, mas 2 enormes demônios. Emma e Norman lutam contra o impulso de gritar de terror cobrindo a boca. Eles veem os demônios pegando o corpo de Connie, mencionando que carne humana é deliciosa. Os demônios colocam Connie em um recipiente e mencionam como as crianças desta fazenda são consideradas de alta qualidade e carne de luxo por todos os demônios. Eles imediatamente percebem que o orfanato Gracefield é uma dessas fazendas de humanos. Emma fica preocupada que algo tenha acontecido com a mamãe Isabela, mas de repente, outro demônio aparece mencionando que Connie é uma carne de qualidade média, porque ela tem apenas 6 anos de idade. No entanto, em breve eles poderão coletar carne de alta qualidade, e esses de alta qualidade são Emma, Ray e Norman. Mas o que mais os choca é quando o demônio diz à mamãe Isabela para se preparar para enviá-los. O mundo inteiro de Emma e Norman desmorona em um instante, revelando a horrível verdade de suas vidas. Então, eles têm a chance de correr e escapar de volta para a casa. De volta ao interior, Emma tem uma crise ao perceber que a data de adoção de todos é a data em que serão comidos. Norman fala com ela sobre o que farão e propõe fugir. Emma está apreensiva porque não quer deixar as outras crianças morrerem. Norman diz para levarem todos então. Mas Emma não acredita que crianças pequenas possam escapar dos demônios, até surgir a ideia de que é como um jogo de esconde-esconde. Enquanto isso, mamãe Isabela descobre o brinquedo de pelúcia da Connie. Brinquedo que Emma e Norman tinham deixado para trás ao fugir. No entanto, Emma acha difícil esconder seu medo ao ouvir e ver a mamãe Isabela. Norman diz a ela que eles devem continuar a agir como se nada estivesse errado. Mamãe Isabela suspeita que alguém estava no portão deixando o coelhinho para trás, mas ela não tem ideia de quem foi. Emma e Norman concordam durante o recreio que fugir pela floresta é a opção mais segura, mas ao cruzarem a cerca baixa, eles veem uma enorme parede de concreto impecável. Após retornar, uma das crianças vem correndo e conta para a mamãe Isabela que alguém está desaparecido. No entanto, mamãe Isabela tira um dispositivo do bolso e rapidamente pega a criança. Norman percebe que é um dispositivo de rastreamento, o que significa que todos têm um transmissor implantado em algum lugar de seus corpos. Isso também explica por que não há nenhum tipo de segurança apertada ao redor da área. Eles percebem que mamãe Isabela só mostrou o dispositivo de rastreamento para enviar a mensagem de que é impossível fugir. De volta a casa, quando Emma está tendo um momento de tristeza por Connie, a mamãe chega na frente dela, perguntando por que ela está menos alegre. Recentemente. Ray salva os dois quando toca o sino do jantar. Mas quando Emma e Norman saem, Isabela pergunta diretamente se eles estavam no portão na noite antes. Mas elas sorriem e negam, afirmando que é contra as regras. No entanto, mamãe Isabela ainda está claramente cética. Quando estão sozinhas novamente, nenhuma consegue conter o horror. Elas estão decididas a fugir. Tudo o que eles precisam é de um plano. Esta estratégia inclui esconder várias toalhas de mesa em uma árvore oca perto do muro, que eles usarão para formar uma corda quando chegar a hora de fugir. Eles têm 2 meses antes que a próxima criança seja levada. De repente, percebem que alguém os está seguindo até o muro.
Por sorte, é o amigo deles, Ray, que está intrigado com o que está acontecendo. Eles eventualmente explicam tudo para Ray. Eles não esperam que Ray acredite, mas ele acredita, explicando que Norman não inventaria essas coisas. Ray se junta ao grupo para ajudar com o grande plano de fuga. No entanto, a determinação de Emma de levar todas as 37 crianças é um problema sério para ele. Mais tarde, naquele dia, Mamãe Isabella apresenta uma nova criança chamada Carol, assim como uma ajudante adulta chamada Irmã Crone. No entanto, Crone já está planejando substituir Isabella como a nova mamãe. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray têm mais uma variável difícil a considerar, enquanto se preparam para o que parece ser uma tentativa de fuga desesperada. Mas primeiro, eles precisam encontrar um local onde um dispositivo de rastreamento possa ser instalado. Emma é responsável por cuidar de Carol, a nova chegada da fazenda, quando de repente ela descobre um inchaço vermelho atrás, na orelha dela. Ela percebe que todos também tinham isso quando chegaram lá, porque supostamente era uma marca roxa, de quando tiraram sangue para testar doenças. Ela conta a Ray e Norman, fazendo com que todos concordem que tentar destruir os rastreadores de ouvido é muito perigoso. Eles acham que isso poderia desencadear o alerta, portanto, devem priorizar tirar todos. Primeiro, os três escolhem fazer a fuga parecer um simples jogo de pega-pega. Emma sugere que trabalhem em melhorar a condição física das crianças, enquanto Norman e Ray ensinam a eles como sobreviver. Infelizmente, a irmã Crone desconfia dos planos deles e pretende enviá-los antes da data oficial de embarque. Ela pensa que isso será evidência suficiente para acusar mamãe Isabella de violar o procedimento e finalmente subir ao poder. Mais tarde, o trio questiona-se sobre a suspeita de mamãe Isabella, mas ela não fez nenhum movimento. Não há insetos ou câmeras ao redor da casa ou área, portanto, eles acham que há um traidor entre eles. Mais tarde naquela noite, mamãe Isabella promete a Crone que, se cooperar, ela mesma se tornará uma mãe. Crone previsivelmente se enfurece em particular e decide tentar fazer com que mamãe Isabella seja demitida em vez de esperar por uma promoção. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray continuam suas práticas de fuga sob a cobertura de um jogo de pega-pega, só que desta vez, em vez de cada um por conta própria, a equipe é guiada por crianças mais velhas. O trio acredita que Gilda ou Dawn é o traidor. Os três relutantemente revelam seu segredo para outras duas crianças, Dawn e Gilda, embora Norman se recuse a informá-los de que Connie está morta. Norman mente sobre as crianças que foram deixadas sendo vítimas de tráfico humano, já que a dura realidade pode ser demais para eles. Gilda e Dawn eventualmente concluem que a única opção é fugir. Ray não gosta de como Norman esconde a realidade sobre todas as crianças morrendo e sendo devoradas de Gilda e Dawn. Mas para Norman, a fuga deve vir primeiro. Ele também armou armadilhas para Gilda e Dawn ao colocar suas cordas de fuga em áreas diferentes. Emma finge dormir naquela noite e vê Gilda sair furtivamente do quarto. Alguém coloca um pedaço de papel debaixo da porta da mamãe Isabella, dizendo que há uma corda debaixo do Norman. Cama, que Emma não consegue ver através da porta. Após o papel ser entregue, Gilda vai para o quarto de Crone, e Emma escuta atrás da porta fechada. As coisas ficam tensas lá dentro, com evidências apontando se Gilda é ou não a informante de Crone. Mas, no final, Gilda faz o que Emma esperava e se recusa a revelar qualquer informação. Quando Norman e Ray investigam os dois locais onde a corda está escondida, Norman declara que não há nada debaixo da cama, e Ray conclui que Dawn é o traidor. Norman agora está convencido de que Ray era o verdadeiro traidor o tempo todo, porque ele foi o único que soube sobre este local. Ray, por sua vez, não nega nada, mas explica que fez isso porque precisava ser feito. Norman concorda em perdoar Ray, em troca de concordar em ser seu espião também. Ray concorda, mas somente se Norman enganar Emma, fazendo-a pensar que vão levar todos com eles. Os pequeninos, além de Gilda e Dawn, serão um fardo tanto antes quanto depois da fuga, e Ray não passou anos sendo informante de mamãe Isabella para que todos fossem massacrados em uma tentativa inútil de tirar todos. Mais tarde, Ray se encontra com mamãe Isabella, dizendo a ela que os outros ainda estão brincando de esconde-esconde enquanto prática, mas que mamãe Isabella e irmã Crone são as maiores ameaças. Ray mais tarde confessa a Emma que ele é o informante da mamãe Isabella, informante. Gilda e Dawn são mantidos fora de muitas das conversas particulares com os outros três, mas Gilda e Emma começam a prestar mais atenção em mamãe Isabella, e Emma descobre uma sala secreta onde ela realiza algo. Dawn está ansioso para entrar, mas Ray o adverte, e Norman concorda. Dawn não sabe que Connie está morta, então ele quer escapar e salvar. Para conseguir isso, Johnny e Gilda entram no quarto de mamãe Isabella, onde Gilda puxa uma estante para revelar um fechamento. Porta. Dawn continua a colocar-se a si e a Gilda em circunstâncias cada vez mais perigosas e também está preocupado em descobrir a verdade que os outros três se recusam a revelar. Como resultado, ele rouba a chave da mamãe Isabella. Eles decidem mergulhar cada vez mais na sala secreta da mamãe Isabella para encontrar todos os animais de pelúcia e brinquedos. Isso não só valida a afirmação de Norman sobre os adultos serem terríveis, mas também os faz acreditar que algo muito pior está acontecendo. Norman e Ray repreendem Dawn e Gilda, mas percebem que não ouviram a história completa. Norman decide contar-lhe a verdade, que, como esperado, é difícil para ele suportar.
Dom e Gilda ajudam no roubo de certos materiais que Ray cita em seu relatório para a mamãe Isabella, descrevendo os planos de Norman para matá-la. Norman informa a Emma que ele está fazendo Ray dar informações falsas para a mamãe Isabella, assim ela será desviada ou distraída quando eles fugirem. Ray também descobre durante seu relatório que quando a remessa mensal chega em janeiro, ele será aquele que será transportado para o exterior. O tempo dele está se esgotando. Com apenas uma semana até o dia combinado da fuga, os jovens ficam um pouco despreocupados em sua openness, conspirando, e a irmã Crone aparece de trás de uma árvore para declarar que sabe tudo sobre o que os 5 estão planejando. Ela não está zangada e não os ameaça. Em vez disso, ela propõe que se unam contra a mamãe Isabella. Naquela noite, Emma e Norman visitam Crone e fazem uma série de perguntas que ela responde, mas eles também descobrem que ela sabe mais do que aparenta. Enquanto isso, mamãe Isabella dá a Ray uma câmera instantânea como presente por sua ajuda. Mamãe Isabella informa mais tarde a Crone que ela foi nomeada como mãe da planta 4 e deve ir imediatamente. Quando Crone mostra à vovó suas evidências de que as crianças têm um plano de fuga, ela descarta porque os jovens ainda estão sob controle. A vovó então ordena aos demônios que a matem. Revelação de Isabella sobre a duplicidade de Ray termina abrupta e inesperadamente seu acordo tranca-o em uma sala e detecta Norman e Emma com seu dispositivo de rastreamento. Dom e Gilda testemunham mamãe Isabella saindo de casa naquele momento, mas nenhum sinal de Ray. Dom corre para a casa, arromba a porta, liberta Ray e os 3 correm para o local de Norman e Emma. Mama encontra Norman e Emma e rejeita seus sorrisos falsos, quebrando a fachada que tem mantido por 11 anos. Ela também parece fazer um apelo sincero para que eles parem de resistir e aceitem seus destinos. Quando Emma e Norman recusam o ultimato de mamãe Isabella, ela quebra o joelho de Emma como se fosse um galho e gentilmente coloca uma tala antes de carregá-la de volta para a casa. Mais tarde, mamãe Isabella informa Norman que fica chocado, que a data de seu embarque foi estabelecida. Eles rejeitam a sugestão de Norman de continuarem com o plano de fuga quando Emma estiver curada e sem ele. Eles dizem a ele para desativar o rastreador com o dispositivo que o Ray acabou de terminar e se esconder até que Emma se recupere, após o que todos fugirão juntos. Norman concorda com o plano. Na manhã seguinte, Norman executa sua fuga. Ele puxa a corda com força enquanto corre pela parede, eventualmente segurando na borda superior e puxando-se para cima. Do outro lado, uma grande floresta se espalha em todas as direções. Os adultos teriam dificuldade em encontrá-lo se conseguissem levar todos para aquela selva. Quando a mamãe Isabella descobre que Norman está desaparecido, ela examina o dispositivo de rastreamento dele e sua expressão indica que não está trabalhando, para surpresa de Emma e Ray. Ela sorri e fecha o dispositivo enquanto Norman retorna da floresta. Somente do alto do muro, olhando do outro lado, ele descobriu a verdade. Entre o muro e a floresta, há um grande penhasco que eles não podem esperar superar. Norman lhes dá um raio de esperança ao apontar que o complexo de fazendas ou plantas tem a forma de um hexágono, com a sede de um lado e uma ponte sobre o penhasco do outro. Mas ele não se juntará a eles porque é a próxima criança a ser abduzida. A cena das despedidas de Norman é tensa. Todas as crianças estão chorando ou mal se controlando. Mas ninguém está mais chateada com a sua partida iminente do que Emma, que tenta entregar-lhe o dispositivo quebra-rastreador. Norman lhe dá o quebra-rastreador e diz para ela não desistir antes de eles se separarem. Norman e mamãe Isabella se dirigem ao portão e ela o encaminha para a sala de espera. Emma e os outros nunca o veem. Novamente, a morte de Norman devastou Emma e Ray. Mesmo com a ajuda de Dom e Gilda, os dois parecem estar perdendo a esperança. Ray informa que está cansado e não se importa mais. A depressão persistente de Emma é vista tanto pelas crianças quanto pela mamãe Isabella. A data de envio de Ray chega e o tempo passa. Emma acorda e o encontra na capela. É neste ponto que ambos admitem que têm agido de tal forma ao redor da mamãe Isabella que ela acredita que eles tenham dado... Ray e Emma discutiram como incendiar a casa pode ser a melhor opção para eles fugirem. Ele então mostra a Emma todas as latas de óleo que ele havia escondido ao longo dos anos antes de derramar óleo por toda Nome. Nome. Mamãe Isabella verifica seu radar e vê Ray dentro do fogo intenso. Ela tenta apagar o fogo na esperança de encontrar Ray. Cérebro. Quando mamãe Isabella vai dizer a Emma para partir, ela se vira e vê que ela já desapareceu. Mamãe Isabella então usa o radar para procurar Emma novamente, apenas para captar o sinal do transmissor de Emma de seu ouvido ferido no banheiro. Emma então vai para a floresta com os outros órfãos. Dom explica a Ray como Gilda e Emma recrutaram os órfãos mais velhos para o plano de fuga. Ray lembra que Emma o impediu de se queimar com um tapa. Toma e Lennon descrevem como entraram na cafeteria e
Carne embrulhada, o cabelo cortado de Anna e as roupas de Ray como um disfarce. Emma conta a Ray que Norman lhe falou sobre o plano de Ray de se queimar e havia planejado um contraplano para ela. Isso sugere que eles já estavam planejando uma fuga. Mamãe Isabela começa a rir enquanto está fora da casa, observando-a enquanto queima até o chão e proclama confiantemente que vai retornar todos os crianças. Phil aparece atrás de Mamãe Isabela, puxando o vestido dela antes que ela possa se mover. Ela fica surpresa ao perceber que a criança presença. Emma informa Ray sobre uma mudança em suas intenções enquanto as crianças começam a subir o muro. Em vez de resgatar todos nesta noite, ela está deixando os pequenos para trás e prometendo voltar por eles antes que suas várias datas de envio cheguem. É por isso que, enquanto a casa pega fogo, o pequeno Phil está dentro com a mamãe Isabela. Emma lembra-se de ter deixado o Phil responsável por informar as outras crianças e se preparar para seu retorno. Eles não atravessam o penhasco pela ponte óbvia. Dom, em vez disso, arremessa uma pedra por uma seção mais estreita do penhasco e a corda se enrola com sucesso em torno de uma árvore. Ele atravessa rapidamente e instrui as outras crianças a fazerem o mesmo. Ao mesmo tempo, Phil tenta distrair a mamãe Isabela enquanto as outras crianças atravessam a rua. Apesar disso, Mão Isabela chega ao local do salto apenas para descobrir que Emma é a última a atravessar. Emma lança um último olhar teimoso à sua velha mãe e se despede antes de atravessar no rapel. Em seu momento de derrota, descobrimos que Ray é filho de Mão Isabela, e a Mama parece estar satisfeito que seus filhos amados a superaram. Mama deseja-lhe sorte agora que passaram pelo muro e penhasco. As crianças continuam escapando pela floresta escura durante a noite. No entanto, estão tendo dificuldades, tropeçando e caindo enquanto são perseguidas por monstros demoníacos. Mas, para Emma, isso realmente parece um verdadeiro jogo de pega-pega. Ela pensa consigo mesma como a liberdade é bela, mas tão cruel. Quando chega o dia em que eles entram na floresta, veem como ela é linda. Não é nada que tenham visto antes. A única que lembram é a que só viram na fazenda de onde acabaram de escapar. Esta floresta é habitada por vida fantástica que brilha mais que o dia. Algo que eles só leram em livros na casa. Emma lhes diz para fazer um descanso, já que tem caminhado por bastante tempo. Mas eles ainda precisam ter cautela porque não sabem o que pode haver na floresta. As pessoas nas fazendas também vão procurá-los e persegui-los, então precisam partir em breve. Durante a pausa, eles decidem seguir para o sudeste, onde irão se encontrar com William Minerva, um homem que está os ajudando a escapar. Cai a noite e alguns demônios da fazenda estão no encalço deles. Eles estão farejando até descobrirem que as crianças foram para o sudeste e persegui-los. As crianças ainda estão caminhando na floresta quando ouvem algum barulho. Um enxame de vagalumes surge do nada. Emma percebe que isso é má notícia. Ela grita para eles correrem quando, de repente, um monstro demônio aparece e os persegue. Ray se separa das outras crianças para desviar o monstro por eles. Ele se sai muito bem sendo perseguido pelo monstro quando o monstro, de repente, é abatido pelos demônios da fazenda. Os demônios ainda estão procurando as crianças, que estão esperando Ray voltar para eles. Ray é então perseguido pelos demônios que estão tentando capturá-lo. Eles conseguem cercá-lo. Ray está exausto de tanto correr. Ele não quer desistir, mas no final desaba. Antes que os demônios achem que tem uma chance de pegá-lo, uma figura encapuzada em um cavalo demoníaco aparece do nada. A figura arrebata Ray dos demônios e sai dali usando bombas de fumaça para perdê-los. Por outro lado, quando Ray demora muito para voltar, as crianças começam a se preocupar. De repente, uma figura feminina encapuzada aparece na frente delas. Ela diz para seguirem em uma determinada direção e, após hesitarem, as crianças a seguem. Mais tarde, Ray acorda de um descanso em um lugar que parece uma caverna. Ele se encontra com Emma e as outras crianças, que também receberam cuidados das duas figuras encapuzadas. Demônios. Os dois demônios encapuzados juntam-se a todos eles. Eles se apresentam a Emma e Ray como Sonju e Mudika. Mudika diz a eles que não comem humanos. Então Emma e Ray, que parecem preocupados, ainda devem ser tranquilizados. Isso tranquiliza Emma e Ray por aquele momento, mas os dois ainda estão um pouco desconfiados da bondade do demônio. Mudika diz para eles se servirem de comida, assim como os outros estão fazendo. Todos se sentam e aproveitam a refeição juntos. Mais tarde à noite, quando todos estão dormindo, Emma e Ray vão até Sonju, que está preparando o chá. Sonju os recebe, ele percebe que eles querem lhe perguntar algo e lhes diz para ir. Adiante. Emma começa pedindo desculpas por não ter confiado nele e em Mudika antes. Sonju entende que é normal os humanos desconfiarem de todos os demônios, porque é verdade que os demônios comem humanos. Ele lhes diz que os demônios veem os humanos como uma espécie de iguaria, especialmente os cérebros. Faz sentido que a presa tema o predador. No entanto, Sonju lhes diz que ele e Mudika não comem humanos por razões religiosas, e não concordam com a maioria das coisas que os outros demônios estão fazendo por causa de suas fé. Ele explica que a única razão pela qual o salvou é porque estava curioso. Ele não fala com um humano há muito tempo, porque a única maneira de ver um humano hoje em dia é visitar as fazendas. Ele então diz que sabe que Emma, Ray e as outras crianças são descendentes das pessoas que foram deixadas para trás quando uma promessa entre humanos e demônios foi feita. Ele começa a contar-lhes a história do que aconteceu aos Mundo.
Ele lhes diz que o mundo sempre foi habitado por humanos, demônios e outras criaturas fantásticas. Os humanos sempre foram presas dos demônios por muito tempo. No entanto, isso começou a diminuir devido à resistência dos humanos, o que levou a uma guerra entre as duas espécies. No final, eles fizeram um tratado em que viveriam em mundos separados. Eles prometeram que os demônios não caçariam mais humanos. No entanto, alguns humanos ficariam para trás e seriam criados em fazendas para sustentar os demônios, que ocasionalmente desejariam um humano. E assim foi, por mais de 1000 anos. Emma e Ray pensam por um segundo e decidem que estão felizes em ouvir a notícia. Se há outro mundo onde os humanos vivem livremente sem serem caçados por demônios, há esperança. Eles querem encontrar o portal que separa o mundo humano do mundo dos demônios e atravessar. Mas Sonju lhes diz que isso é impossível, porque significaria quebrar a promessa que os humanos e os demônios fizeram. Emma e Ray não se importam com isso, no entanto. Eles querem sua liberdade. Sonju lhes diz para irem dormir e promete ajudá-los a sair da floresta no dia seguinte. No dia seguinte, Sonju e Mujika decidem ajudar a ensinar às crianças algumas habilidades básicas de sobrevivência. Como cozinhar, coletar plantas e água comestíveis, se defender e usar ervas medicinais para ferimentos e coisas do tipo. Eles fazem isso para garantir que as crianças serão capazes de sobreviver sem eles e chegar até o fim. Tudo corre muito bem e no dia seguinte as crianças estão prontas para partir. Elas saem e caminham pela floresta para chegar a terras desoladas. É grande e brilhante e parece muito seguro. É aqui que eles começarão sua jornada para encontrar William e Minerva, fora da floresta onde há predadores à espreita a cada esquina. Sonju lhes diz que estarão seguros na maior parte do tempo, porque os demônios dificilmente vão para as deserto. Mas se encontrarem um demônio no caminho, devem correr. Se não puderem correr, devem lutar, visando o olho para causar o maior dano. Antes das crianças partirem, Mujika dá a Emma um pingente em forma de olho para proteção. As crianças se escondem em um templo abandonado em outra área isolada de uma cidade de demônios por um ano. Lá, eles praticam todas as habilidades que foram ensinadas por Mujika e Sonju. Eles cuidam de si mesmos e sempre monitoram a Gracefield House usando um rádio que encontraram em um bunker deixado por William. Minerva, Emma, Ray e 2 outras crianças mais velhas, Dawn e Gilda, vão ao mercado próximo onde os demônios compram comida disfarçados como demônios. Eles sempre conseguem voltar com produtos e coisas assim, mas a comida nunca é suficiente para durar uma semana. Então as 4 crianças mais velhas têm que infiltrar-se constantemente na cidade dos demônios para conseguir mais comida. No dia seguinte, 2 outras crianças decidem acompanhar os 4, mesmo que possa ser perigoso, já que são pequenas. Enquanto, no mercado, as 2 crianças menores maravilham-se com a cena. Elas nunca tinham visto tantos demônios de uma vez antes, vivendo suas vidas como se fossem humanos. Eles caminham atrás dos 4 filhos mais velhos enquanto olham ao redor e acidentalmente esbarram em alguns demônios. As 2 crianças deixam cair sua comida, e quando os demônios tentam devolvê-la, uma leve brisa de vento sopra sobre eles, fazendo com que os demônios sintam o cheiro humano deles. Os demônios começam a se perguntar de onde vem esse cheiro delicioso, e as crianças entram em pânico. Isso leva os demônios a concluírem que o cheiro vem dos 2. Crianças. As crianças começam a fugir imediatamente e os 2 demônios as perseguem. As 4 crianças mais velhas se juntam aos 2 mais novos e fogem com eles. Parece que os 2 demônios são os únicos que perceberam que as 6 crianças são humanas e correm atrás delas silenciosamente. Após algum tempo, as crianças conseguem despistar os demônios na esquina. Emma e Ray mandam Dawn, Gilda e os outros para casa enquanto ficam para resolver o problema. Eles fazem o possível para driblar os 2 demônios usando a estrutura da cidade a seu favor até que os perdem. Mas no final, Emma e Ray são encurralados por outro grupo de demônios justo quando pensam que o problema acabou. Os 2 tentam fugir, mas chegam a um beco sem saída com outro demônio os esperando lá. Quando os 2 demônios de antes voltam para encontrar Emma e Ray, são eliminados imediatamente pelos novos demônios. Isso deixa as 2 crianças extremamente ansiosas sobre o que está prestes a acontecer com elas. É quando um dos demônios chama Emma pelo nome e tira a máscara. Isso revela que não é um demônio, mas sim Norman, uma das crianças que foi enviada da casa Gracefield. Ele está vivo e bem, disfarçado como um demônio, levando Emma e Ray a revelarem seus rostos. Também. Emma corre para abraçar Norman com lágrimas nos olhos. Ela não pode acreditar que ele ainda está vivo, mas está feliz que ele esteja. Ray se junta também e os 3 celebram a reunião. Os outros caras disfarçados como demônios também se revelam. Eles são companheiros de Norman. Emma e Ray levam Norman para conhecer as outras crianças. Todos estão felizes em ver que ele está vivo e bem. Norman também está feliz em ver as crianças vivas e bem. Todos se abraçam. Quando terminam, Emma diz a Norman que deixaram as outras crianças na fazenda, mas planejam ir e encontrá-los. Gilda pergunta a Norman o que aconteceu com ele e onde esteve todo esse tempo. Norman abre o manto para revelar uma marca que pertence a uma instalação chamada
Lambda 7214, um local onde eles conduzem experimentos. Norman explica que ele foi enviado para essa fazenda, onde a única coisa que faziam era experimentos humanos em todas as crianças lá. Eles faziam isso para encontrar uma maneira de produzir em massa carne humana que seria considerada de alta qualidade. Infelizmente, os experimentos fizeram com que as crianças desenvolvessem anormalidades em seus músculos, sistema nervoso, sistema e sentidos. Um dos efeitos colaterais era que alguns dos sujeitos de teste desenvolviam força suficiente para derrubar demônios. Facilmente, assim como um dos companheiros de Norman fez antes. Emma pergunta se Norman também foi experimentado, preocupada que ele também possa estar experimentando os efeitos colaterais. Felizmente, Norman diz que não foi experimentado própria. Ele apenas fez alguns testes, então está bem. Eles perguntam como ele conseguiu escapar da instalação, e ele diz que foi ajudado por alguém que apoiava William Minerva. Ele escapou com algumas das crianças de lá e acabou destruindo o lugar. Infelizmente, o aliado de William Minerva foi descoberto e acabou sendo pego, deixando Norman e seus companheiros para escaparem por conta própria. É lamentável, mas Norman lhes diz que conseguiu pegar os arquivos com dados sobre como fazer uma substância que pode fazer os demônios degenerarem. As crianças não entendem por que ele faria isso, então ele revela a natureza dos demônios e por que eles comem humanos. Carne. Os demônios degeneram quando não comem carne humana. Eles devem comer carne humana para preservar suas formas e sua inteligência, especialmente se comerem os cérebros dos humanos. A razão pela qual as crianças foram feitas para fazer testes era desenvolver seus cérebros. É também por isso que os demônios têm todas as formas e aparências como os humanos. Eles são o que comem. Se não fizerem isso, podem perder suas formas, inteligência, e voltar a serem monstros que não são inteligentes o suficiente para pensar em administrar fazendas. Eles se tornariam como os monstros que correm na floresta sem pensar e eventualmente se aplaudem. Por causa dos dados que Norman tem, ele pode aumentar a produção da substância que faz com que os demônios degenerarem, ataquem-se uns aos outros e eventualmente entrem em extinção. No momento, ele tem o suficiente para aniquilar a cidade próxima e depois seguir para todo o demônio. Mundo. Norman confessa ter sido inspirado por Emma, que era compassiva sobre a liberdade deles. Ela queria que vivessem livremente, longe dos monstros, em um paraíso criado por eles mesmos. Norman quer criar esse paraíso para todas as crianças, eliminando todos os demônios. Quando as outras crianças ouvem isso, eles ficam felizes e rejubilam-se por não terem que morrer nas mãos dos demônios. Eles estão felizes por não terem que se preocupar em sobreviver e por viverem juntos com as crianças que ficaram nas fazendas. No entanto, Emma não parece gostar da ideia. O sorriso dela desaparece, e ela se tensiona enquanto escuta Norman e os outros desfrutarem seu vislumbre de esperança. No entanto, Emma finge estar feliz na frente das outras crianças para deixá-las tranquilas. Norman vai embora e dá a Emma seu endereço caso ela precise encontrá-lo. Isso. Tarde da noite, Emma contempla a ideia de Norman. Ela olha para o pingente que Mudika deu a ela quando se separaram. Ray vem até ela para descobrir o que a está incomodando. Ele percebe que Emma não concorda com o plano de Norman e pergunta por quê. Emma relutantemente confessa que acha a natureza e a sociedade dos demônios igualmente sofisticadas. Ela também percebe que as coisas não irão bem, mesmo que Norman não faça qualquer coisa. Se todos eles conseguirem ir para o mundo humano, a falta de consumo humano pelos demônios eventualmente levará à sua degeneração. E, portanto, extinção. Ela não quer isso. E não é apenas o plano do Norman que ela não quer, mas a extinção da espécie demoníaca. Ela simplesmente não sabe o que fazer. Ray diz a ela que é bom que ela tenha falado o que pensa, mas ela precisa dizer isso a Norman antes que ele ataque. Emma não quer dizer nada a Norman sem um plano sólido. Tudo o que ela sabe é que não quer que seus novos amigos, Sonju e Mujika, sejam pegos. Ray sugere que ela converse com Norman ainda. Talvez ele tenha um plano diferente, e talvez ele poupe Sonju e Mujika, que não tem problema em ficar sem carne humana. Já que eles não degeneram, talvez haja uma chance de serem imunes. Algo poderia ser feito com isso para ajudar humanos e demônios a coexistirem. Ray encoraja Emma a tentar suas ideias da melhor forma que ela puder. Pode. Seria bom para ela fazer o que quer para que não tenha arrependimentos. Emma acaba concordando em apresentar isso a Norman. No dia seguinte, ela e Ray chegam ao esconderijo de Norman. Eles se encontram com os companheiros de Norman, que o consideram seu chefe por dedicar tanto tempo a realizar seus planos. Eles se consideram seus subordinados porque ele os ajudou a escapar de Lambda. Um deles é Xislo, o tranquilo, Vincent, aquele que está ajudando a desenvolver a droga, e Bárbara, a que tem carne de demônio em seu mãos. Eles dizem a Emma e Ray que Norman está em uma reunião e pedem que esperem um pouco por ele. Nesse meio tempo, as duas crianças descobrem que Norman é o líder deste grupo e como ele vem fazendo seu plano para eliminar todos os demônios. Seus subordinados também estão animados para vivenciar essa extinção com seu chefe. Bárbara até expressa com paixão como é bom abater um demônio e comê-lo também. Emma fica chocada com a quantidade de paixão que ela demonstra por tirar a vida de um demônio, fazendo Xislo dizer a Bárbara para recuar. Ela sai e Norman chega logo em seguida para contar a seus subordinados sobre a fase final de seu plano. Ele os leva para fora, deixando Emma e Ray dentro. Emma não entende porque a vingança faz parte do
plano. Ela só quer resgatar as outras crianças, não exterminar os demônios. Ela acha que é maldade, e que mesmo que os outros fossem torturados pelos demônios em Lambda ou em outro lugar, vingança não é a resposta. Norman volta pra dentro, e Ray imediatamente pergunta sobre seu plano. Norman lhes mostra a poção que ele criou e que supostamente deve acabar com todos os demônios. Ray pergunta se funcionará em todos os demônios, como aqueles que não degeneram, mesmo que não comam humanos. Norman fica surpreso ao saber que Emma e Ray conhecem a existência de tais demônios. Ele pergunta como eles sabem, o que põe Emma em alerta. Ray confessa que eles encontraram os demônios, chocando Norman. Ele pergunta se um dos demônios é uma jovem demônia, provavelmente Mudika, ao que Emma confirma. Norman fica tão chocado que não pode acreditar que eles conheceram a garota que ele considera como a garota de sangue maligno. Emma e Ray estão surpresos e perguntam se ele já a conheceu. Norman nega ter conhecido ela, mas ouviu rumores sobre como ela apareceu pela primeira vez. Depois que os humanos e os demônios fizeram a promessa de se manterem afastados, mas antes que as fazendas humanas fossem estabelecidas, Mudika de repente apareceu. Ela era conhecida por não consumir carne humana porque possuía o sangue maldito que a fazia manter sua forma e inteligência. Ela ofereceu seu sangue aos outros demônios em uma vila faminta. O sangue curou os outros demônios da fome ou da necessidade de comer carne humana. Novamente, os demônios que ela salvou, salvaram outros demônios da mesma maneira também. Isso aconteceu por algum tempo e se espalhou como algum tipo de infecção. No entanto, quando a realeza dos demônios descobriu, eles reuniram os demônios infectados e se livraram deles, comendo-os para manter o sangue maldito fora da população. Piscina. Havia rumores de que Mudika tinha morrido junto com os outros, mas na verdade, ela não morreu depois. Ray percebe que Mudika e Sonju viajam pelo mundo através da floresta para evitar serem pegos pelos reais. Emma não entende por que os reais iriam capturar os demônios infectados. A fome mundial estava começando a ser resolvida. Por que eles iriam parar isso? Ray explica a ela que é porque os reais são os que controlam as fazendas, o que lhes dá controle sobre a população. Se eles controlam tudo, têm poder sobre Mudika curar os demônios diminuiria a demanda que eles criaram e, portanto, o poder que eles têm. Humano ou demônio, algumas pessoas não são tão gentis quanto Emma. Norman então diz a Emma que eles deveriam encontrar Mudika e Sonju e eliminá-los. Emma não concorda com isso porque Sonju e Mudika não fizeram nada. Eles também não comem humanos, então capturá-los não faz sentido. No entanto, Norman lhe diz que eles ainda são demônios e não ficarão de braços cruzados vendo sua espécie ser extinta. Emma sugere que eles não deveriam aplaudir nenhum demônio e que os demônios ainda poderiam ser curados pelo sangue amaldiçoado. Norman não aceita isso. Emma diz que eles podem simplesmente ir para o mundo humano, o que ainda levaria à extinção ao longo de tempo, mas isso não será feito diretamente por eles. Norman também não se importa com essa sugestão. Ele acredita que os demônios merecem ser erradicados porque a natureza deles não mudará só porque eles param de comer seu alimento favorito. Também é injusto pedir a alguém para parar de comer seu alimento favorito. A melhor opção é simplesmente acabar com toda sua espécie, assim diz Norman. Emma permanece esperançosa. Ela mostra a Norman as coordenadas para o portão que ela tem. Ela diz a ele que é possível, mas Norman mostra a ela as mesmas coordenadas que ele também tem e diz que não há nada lá. Os muitos portões que estavam lá foram destruídos, e o único que resta está de volta na Gracefield House, de onde eles escaparam. Apesar disso, a esperança de Emma não diminui. Ela acha que eles podem simplesmente voltar lá e tentar acessar o portão. Mas novamente, Norman derruba sua esperança com uma dura verdade. Eles não têm aliados no mundo humano, especialmente desde que William Minerva morreu. Ele foi aplaudido pelo próprio povo. Humanos que preferem lucrar do que ser moral. E acessar o portão seria quase impossível porque ele está no subsolo e fortemente guardado pelas mesmas pessoas que querem lucro, tanto humanos quanto demônios. A única opção restante é as crianças tornarem o mundo dos demônios o delas. Emma entende tudo o que Norman está lhe dizendo, mas ela não pode ser desencorajada. Ela não quer sacrificar seus amigos ou uma espécie inteira que é tão sofisticada quanto ela própria. Ela prefere que encontrem uma solução diferente que beneficie tanto humanos quanto demônios. Mas Norman não se importa com isso. Ele responde que fará o que for preciso para salvar as pessoas que ele deseja salvar. Ele não precisa de nenhum outro. Entrada. Ele se prepara para partir para colocar seus planos em ação, mas Emma segura sua mão para impedi-lo de ir embora. Ela implora para ele reconsiderar, mas ele não consegue ver as coisas do ponto de vista dela. Ela desvia e propõe um acordo. Ela sugere que vá encontrar Sonju e Mudika e os traga para Norman, já que ele quer encontrá-los. Em troca, Norman poupará os demônios. Ela pede que ele adie seu plano até que ela encontre os dois. Demônios, o que pode levar 5 dias. Ray decide acompanhar Emma, já que ele a apoia mais do que apoia Norman. Norman concorda com a ideia e diz para eles terem cuidado. Emma e Ray levam Gilda e Dawn para ajudá-los na busca por Mudika e Sonju. A busca começa, e as 4 crianças viajam por toda a floresta procurando por pegadas deixadas por Mudika ou Sonju. Mas ou as pegadas são grandes demais ou pequenas demais para serem de Sonju ou de Mudika. Continuam a busca e logo começam a se preocupar um pouco porque podem falhar. Eles se perguntam se realmente podem encontrar 2 demônios que estão na
correr. Se demorarem muito e se afastarem do templo, temem não conseguir voltar a tempo para parar o Norman. No entanto, eles tentam manter uma mentalidade positiva pelo bem dos demônios e do Norman também. Logo, as 4 crianças encontram as pegadas do cavalo de Sonju e ficam esperançosas. Nesse exato momento, um monstro aparece e entra imediatamente em modo de ataque. Emma se machuca e o pingente que Mudika deu a ela cai e pousa em alguns arbustos. Emma ainda está bem, já que o ferimento é leve, e as outras crianças estão bem. Também, todos decidem lutar contra o monstro, mas ele é grande demais para ser derrubado com apenas algumas flechas. Emma tenta atrair o monstro para longe das outras 3 crianças, atirando nele e correndo. Afastar-se, o monstro a segue e as outras 3 crianças seguem o monstro. Mudika e Sonju chegam exatamente naquela cena e veem as pegadas gigantescas no chão. Eles decidem sair dali, já que o que quer que estivesse ali poderia retornar. Ao se virarem, Mudika avista o pingente que deu a Emma e percebe instantaneamente que Emma está em apuros. Emma continua fugindo do monstro, mas se cansa rapidamente. Felizmente, Ray encontra uma oportunidade para interceptar o monstro e atingi-lo com uma flecha no olho, fazendo-o diminuir a velocidade. Emma para e rapidamente faz uma pausa da corrida. Mas do nada, o monstro se levanta e se lança sobre ela, com a intenção de devorá-la. Quando parece que é tarde demais, a cabeça do monstro voa após ser separada do corpo pela lâmina de Sonju. Mudika corre para ver Emma, e as crianças ficam aliviadas ao ver os 2 demônios. Elas tentam rapidamente explicar por que estão de volta na floresta e dizem aos demônios que precisam de sua ajuda para evitar que algo ruim aconteça. Mudika não hesita e concorda em ajudar no que for necessário, mas nesse momento eles ouvem explosões. Emma percebe que Norman seguiu com o plano antes de seu retorno enquanto ele prometido. A cidade dos demônios rapidamente é engolida por chamas enquanto explosões ocorrem em cada canto. O ar ao redor se contamina rapidamente por um gás que imediatamente muda os demônios. Formas. Os demônios estão confusos e com medo por suas próprias vidas e suas famílias. Quando os demônios afetados se transformam, eles imediatamente começam a devorar seus entes queridos, o que é muito assustador para os demônios não afetados. Nenhum deles entende o que está acontecendo ou por que está acontecendo. Norman observa enquanto isso acontece. Vincent vem lhe dizer que o experimento foi bem sucedido e que a droga fez efeito exatamente como previsto. Agora eles podem acabar com a espécie sem problema. Norman fica satisfeito ao ouvir isso, mas uma parte dele pede desculpas a Emma por não ter cumprido sua promessa. Ele acredita que as coisas devem acontecer dessa maneira. Quando ela voltar, tudo estará terminado. Norman entra na cidade com seus subordinados e eles continuam seu massacre. As crianças ainda na floresta não conseguem acreditar que Norman mentiu para eles, mas não adianta ficar se lamentando pela traição. Emma pede ajuda a Mudika e Sonju para chegar rapidamente à cidade e os 2 demônios oferecem ajuda. Norman, de volta à cidade, puxa uma faca e se prepara para pegar uma pequena demônia chamada Emma e o avô dela, Vilk. Quando os 2 olham para trás, veem Norman paralisado no lugar. Ele está sentindo emoções conflitantes, mas se recusa a ser influenciado por suas dúvidas. Quando uma explosão ocorre atrás dele, enviando mais uma rajada do gás venenoso para os demônios, ele promete que não vai desistir agora. O gás começa a transformar a demônio Emma em um degenerar, mas o avô dela não muda. Norman percebe que Vilk é um dos demônios que foram convertidos por Mudika há 700 anos. Ele avança prontamente para atacar Vilk e Emma, mas Vilk levanta a mão para bloquear o ataque. Ele se vira e pede a demônio Emma para beber seu sangue e deixar a cidade. Esta cena desperta uma espiral de emoções em Norman. Ele olha ao redor e vê famílias chorando por seus entes queridos que se transformaram em coisas que nunca viram antes. Norman está cheio de tristeza e hesitação, mas se recusa a ceder a eles. Ele sabia que isso aconteceria, mas não desistirá de seu sonho de viver livremente com sua família. Ele não vai voltar atrás agora. Ele levanta sua lâmina para cravá-la nas costas de Vilk. No entanto, pouco antes de fazer isso, Emma e Ray chegam e param. Emma olha para Norman e vê a criança assustada que ele já foi. Ela diz a ele que não vai deixá-lo abandoná-los de novo como fez antes. Norman está feliz de ver que Emma e Ray encontraram Sonju, mas ele diz a ela que agora não há nada que possam fazer. O plano já começou, e tudo o que resta fazer é terminar o trabalho. Emma se recusa a ouvir isso. Ela diz a ele que Mudika está a caminho de ajuda. Ela não acha que Norman é um Clapper. Ela afirma conhecê-lo. Ele não faria isso. Ele não quer fazer isso. Ela diz a ele que não quer que ele continue fazendo o que está fazendo, sempre se sacrificando para protegê-los. Ela não quer que ele se sinta o único responsável por todas as crianças. Essa é a razão de ele tomar essas medidas. Ele está fazendo isso por eles, mas esse não é quem ele realmente é. Ela se aproxima dele enquanto tenta confortá-lo. Ela diz que sabe que ele está com medo, mas Norman não quer admitir que está. Assustado, Emma continua a dizer-lhe que ele parece uma criança assustada, tremendo com uma lâmina na mão. Norman não quer ouvir isso. Ele diz para ela ficar longe. Não quer que ela se aproxime mais, dizendo que ela não conseguirá impedir nada disso. Mas Emma não escuta. Continua se aproximando até chegar a Norman. Ela pega na mão dele e diz que se recusa a deixá-los para trás porque ele quer
protegê-los. Ela sabe que ele realmente quer protegê-los porque ele é mais inteligente, mais forte e bondoso. Mas ela também sabe que ele pode ser arrogante e covarde. Ela quer que ele tenha fé nela e nas outras crianças. Eles podem cuidar de si mesmos se ele lhes der a chance. Ela quer que ele compartilhe sua dor, sofrimento e medos com eles, e não tenha medo sozinho, próprio. Ela sente que ele está afastando-os, fazendo coisas em que não acredita por eles, e isso não é justo. Norman tenta negar isso, mas Ray também intervém e compartilha que concorda com Emma. Ele grita com Norman por pensar que eles ficariam bem com o que ele está fazendo quando sabem que ele está sendo esmagado pelo fardo sozinho. Ele diz a ele que deveria conhecê-los melhor do que isso, porque mais que família, eles são amigos afinal. Apesar das chamas consumirem a cidade, Emma acredita que eles ainda podem mudar o desfecho e continuar sendo amigos. Eles não irão julgar Norman pelo que ele já fez porque ele estava tentando protegê-los. Eles querem que ele faça parte deles novamente, cresça e ria com eles até o fim. Norman finalmente deixa suas emoções tomarem conta e começa a chorar. Ele também quer crescer junto com eles. É tudo o que ele sempre quis. Mas isso não será possível. Ele confessa que mentiu para eles sobre algo. Na Lambda, eles de fato injetaram nele drogas e outras coisas durante os experimentos. Ele tem tido efeitos colaterais desde então e isso eventualmente o levará à morte. Antes que Emma e Ray possam reagir a essa notícia, um demônio degenerado aparece para ataque. As 3 crianças devem se apressar e sair de lá antes de se encontrarem no estômago de um monstro. Vilk, que ainda está por perto, de repente corta sua mão, provavelmente querendo alimentá-la ao monstro, causando pânico em sua neta. Mujika chega com Dom e Dilda para encontrar Sonju enfrentando outro demônio degenerado. Sonju também corta sua própria mão e a alimenta ao demônio enquanto regenera outra. Um ponto-dacista no efeito do sangue maligno começa a fazer seu trabalho no demônio, e ele desmorona no chão enquanto recupera sua forma e inteligência. A esposa do demônio se aproxima deles e agradece por salvá-lo. Marido. Mujika dá à esposa um copo cheio de sangue maldito e pede que ela beba com seu filho para nunca degenerar. Novamente, a esposa faz como lhe foi dito e agradece-lhes mais uma vez antes de partir. Vilk pergunta sobre Mujika, que Emma mencionou anteriormente. Ele parece um pouco encantado ao saber que ela ainda está viva. Após um tempo, Norman decidiu informar sua equipe que o plano mudou. Leva algum tempo convencê-los, mas todos acabam decidindo que se importam mais com Norman do que com vingança, e param os ataques. Mujika chega para informá-los de que a maior parte dos habitantes da cidade foi salva pelo sangue demoníaco, e tudo voltará ao normal. Em breve, Mujika promete que eles ficarão para cobri-los explicando o que aconteceu e depois os encontrará no templo. As crianças partem e retornam ao templo. Assim que chegam, as outras crianças que ficaram lá imediatamente os informam de más notícias. Eles ouviram pelo rádio que as crianças ainda deixadas na Gracefield House seriam enviadas. Todos começam a se preocupar. Eles não entendem por que a fazenda enviaria alguém naquele momento, já que normalmente leva 6 anos para qualquer criança ser enviada. Norman lhes diz que isso poderia ser Lambda. Ele até se culpa por não ter destruído tudo na instalação. Ele explica aos outros que a droga que Lambda estava criando ajudaria o cérebro das crianças a crescer mais rápido, o que seria mais barato do que a forma tradicional de criar. O sucesso desses experimentos significaria então que todas as fazendas seriam conduzidas sob o Lambda. Sistema. Parece que isso já está começando a acontecer. Emma fica ansiosa para ir à casa Gracefield e salvar os outros antes do envio, mas Ray diz que também pode ser uma armadilha. Emma não se importa. Ela quer tentar fazer algo antes que seja tarde demais. Vincent acha que é absurdo sequer pensar em invadir a Gracefield, já que é a fazenda mais segura de todas. Enquanto discutem, Mujika e Sonju chegam ao templo. Eles informam as crianças que a cidade foi salva com sucesso, mas eles estão com medo de que, se a notícia se espalhar, os habitantes da cidade serão alvo dos nobres e serão apanhados. Vilk, que acompanhou as crianças, levanta-se e diz a Mujika que está tudo bem, mesmo que seja esse o caso. Ele acha que é melhor estar vivo com o sangue maligno do que estar vivo como animais selvagens sem inteligência. Os habitantes da cidade estavam famintos de qualquer forma. Eles iam degenerar mais cedo ou mais tarde. Ele se apresenta a Mujika como uma das pessoas que ela salvou com seu sangue 700 anos atrás, deixando-a encantada ao saber que havia outros sobreviventes. Vilk então dá a Emma um pedaço de caneta como presente. Ele diz que recebeu de outro humano que encontrou há 15 anos no floresta. A pessoa estava gravemente ferida e tinha medo de ser devorada por monstros que o encontrassem ali. Vilk diz que o homem segurou firmemente a peça da caneta até seus últimos momentos. As suas últimas palavras foram que ele queria que Vilk desse às crianças da fazenda a peça para lhes dar alguma esperança. Assim que o homem deu seu último suspiro, Vilk o levou para casa para compartilhá-lo com sua família durante o jantar. Ele diz que se lembra da maneira como o homem se agarrava à vida. Isso o fez perceber que os humanos têm vontade, almas e pessoas que amam também. Assim como os demônios, eles não são apenas alimento. Vilk se arrependeu do que tinha feito, mas pelo bem da sua família, ele o fez. Ele não deixou ninguém saber que tinha o sangue maligno dentro dele pelos últimos 7 séculos. Ele não precisava comer carne humana, mas não queria despertar suspeitas.
Ele se pergunta se, ao compartilhar seu sangue com os outros demônios, talvez tivesse salvo algumas de suas vidas. Ele confessa que, quando vem ao templo para rezar e fazer ofertas, faz isso para descobrir se o que ele fez foi a coisa certa a fazer. No entanto, agora ele quer mudar, fazer melhor e não se arrepender da vida. Ele diz a Emma que não sabe se o pedaço de caneta que ele lhe deu tem alguma utilidade, mas espera que sirva bem para ela. Emma agradece a Wilk e encontra uma caneta para colocar o pedaço na parte de trás. A caneta imediatamente exibe um holograma mostrando a planta da Gracefield House até o portão subterrâneo que leva aos humanos. Mundo. Isso os ajudará a conseguir entrar e escapar. Além disso, Norman também percebe que há uma fórmula de um medicamento que pode ajudar a curá-los dos efeitos colaterais dos experimentos Lambda. A